feedbacks, como vem sendo o costume, de que se estão a ouvir bem, a imagem, o som. Gostava de ter os vossos feedbacks. Boa noite. Então digam-me lá, conseguem ouvir, ver bem, está tudo operacional? Sei que temos aqui já uma série de pessoas que estão sempre na linha da frente, que compram o bilhete da linha da frente. Vamos lá. Digam-me lá se estão a ouvir bem. Verinha, ok. Verinha, logo das primeirinhas. Verinha, estás a ouvir bem? Está tudo bem? A imagem e som? Está tudo bem. Olá, boa noite, queridas. Ok, sim, tudo bem, muito bem. Ok, então hoje nós vamos trazer aqui assim um tema que para muita gente deve ter ficado assim, o quê? O que é que o tarot tem a ver com isto tudo? Mas é assim, tem tudo a ver. E porquê? Há muita gente que faz muita coisa. E dentro de muita gente que faz muita coisa, nós privilegiamos a alquimia. E se vocês repararem, todas as pessoas que participaram no ciclo de conferências e que trabalham no nosso espaço, nós privilegiamos pessoas que fazem um trabalho íntegro e genuíno. E convidei para esta noite a minha irmã, Ângela Souza, para falar deste tema. Porque se eu não conhecesse tão bem a pessoa, até eu ficava se calhar um bocado duvidosa. E isto pode ser um pouco um preconceito, mas hoje sei que a Ângela vai nos despir aqui de preconceitos, porque nas mãos dela o tarot dos anjos é uma coisa muito bela e muito simples. Então é assim, a Ângela Souza, ela é professora, mãe e esposa, e irmã. Ela sempre se interessou pelo desenvolvimento pessoal, tendo feito formação em numerologia, tarot dos anjos, feng shui e parentalidade consciente, no sentido de evoluir como pessoa e de auxiliar quem está à sua volta. Dedica-se neste momento à orientação da vida dos seus clientes através destas ferramentas todas que ela foi adquirindo. E digo-vos que, por conhecimento próprio, a Ângela, naquilo que ela se entrega, ela faz de coração e se calhar até se entrega demasiado às vezes, porque ela quer salvar os alunos e as pessoas e o mundo, pronto. Já percebemos ontem nas constelações, porque é engraçado que os temas parece que estão sequenciados, não é? Nós andamos aqui, parece que a criar um elo, uma mantinha com os temas todos. E nós hoje vamos perceber com a Ângela que o tarot dos anjos é uma forma de promover o nosso equilíbrio. Por isso, eu vou passar a palavra à Ângela, que ela vai nos brindar esta noite com este instrumento, que nas mãos dela é um instrumento magnífico. Boa noite, Ângela. Boa noite, Helena. Agradeço esta oportunidade de participar neste segundo ciclo de conferências, onde têm sido feitas partilhas muito úteis e enriquecedoras. E é um desafio falar nisto também, no tarot, e agradeço por ter sido também muito impulsionadora no começar a trabalhar nesta área, porque é de grande responsabilidade. E sim, tu foste sempre muito... Vamos lá, começa, porque nós nunca achamos que estamos preparados para começar. E sendo que o meu propósito de vida é o número 1, e hoje, dia 28, e como não há coincidências, sincronicidades, 28 dá 1, tenho aqui este grande desafio ou missão de vir abrir aqui um caminho novo face ao tarot. E então vou começar por vos falar um bocadinho sobre a origem do tarot. O tarot não há assim propriamente uma origem muito definida. Ele surgiu por volta no século XV em Itália e foi utilizado era utilizado pelas famílias como forma de jogo, de diversão, e que ainda se mantém nos dias de hoje. Toda a gente com certeza que já jogou cartas, não é? E esta fase até é muito indicada para poderem utilizar o baralho das cartas e poderem jogar em família. E isto foi desta forma como surgiu. Claro que depois houve alguma evolução neste sentido do tarot também, e um erudito francês que representa, neste caso, o livro de Thoth,
que é a chave da sabedoria, associou o tarô ou os 22 arcanos às 22 letras do alfabeto hebraico, com as ligações à árvore da vida da Cabala, que explica-nos a origem da vida. E como todos nós sabemos, este foi um dos livros que foi muito perseguido pela Inquisição, assim como provavelmente aquelas pessoas todas ligadas às áreas de conhecimento e que utilizavam, e mesmo todos os documentos neste sentido foram perseguidos. E foi daí também que surgiu aquela, acho que podem nem todos saber, mas a caça às bruxas, onde elas eram queimadas em praça pública, não é? E como forma de repressão destas áreas. E talvez daí tenha surgido também este medo ou preconceito também que ainda temos hoje em dia pelo que aconteceu nessa fase. Claro que o tarô depois surge aqui com o objetivo de desvendar aquelas verdades ocultas e através disto também foi tendo uma certa má reputação, porque ficou associado mais às artes negras e que também não se mantém atualmente. Daí que um dos objetivos mesmo desta partilha é desmistificar um bocadinho esta ideia que temos, talvez um bocadinho preconceituosa face ao tarô, e ligarmos o tarô a algo muito esotérico. Eu própria confesso que tinha esta ideia de tarô. Posso-vos falar muito rapidamente deste meu percurso. Eu comecei a fazer formação, sempre tive curiosidade para estas áreas de conhecimento e comecei a formação em numerologia. Entretanto, houve a oportunidade de poder fazer um curso de tarô e eu confesso que fiquei um bocadinho assustada, com medo, porque nunca tinha tido contacto nenhum com o tarô e tinha medo, associava que ele era feito em locais escondidos, pelos ditos videntes, com rituais assim, que eu confesso que não me identificava, quer dizer, não sabia, mas associava a outros tipos de rituais. E quando comecei a fazer a formação, percebi que nada disso fazia sentido. Aliás, eu nem sabia que se podia fazer formação de tarô. A ideia que tinha era de que as pessoas ditas videntes pegavam provavelmente no tarô e intuíam ali qualquer coisa, não é? A mensagem. E ao fazer a formação percebi que não tem nada disso. Nós podemos efetivamente estudar a simbologia de cada carta e daí perceber que realmente trabalhamos a nossa intuição e é algo que nós podemos mesmo trabalhar. Todos nós temos intuição, todos nós temos a capacidade de sentir, sem dúvida, e com a formação percebi que toda aquela ideia, aquele preconceito, aquela crença limitadora que tinha não fazia sentido nenhum e espero também que com este meu contributo possa abrir aqui o conhecimento de que o tarô não é mesmo uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de conhecimento. Falando novamente nas origens do tarô, as primeiras cartas que surgiram, nomeadamente até o tarô de Marselha, que surge em França, tinha imagens muito trágicas, ou melhor, nada apelativas, quase sem cor, e depois desses surgiram muitos outros, há muitos tarôs, muitos oráculos, e daqueles que eu fui estudando, o que mais me identifico é sem dúvida o tarô dos anjos, porque tem imagens muito mais apelativas, imagens positivas, e aqui também chama a atenção de que não há cartas boas nem cartas más. As cartas têm um significado positivo e têm também um significado de desafio, não é? Daquilo que nós precisamos trabalhar. Pronto, e então, isto para vos dizer que o tarô que utilizo é o tarô dos anjos. Falando propriamente agora do que é o tarô,
O tarot é composto por 78 cartas, com 52, com 22 cartas, ou os chamados arcanos maiores, que representam os arquétipos ou as experiências humanas universais, e 56 arcanos menores, que representam os desdobramentos dessas experiências em planos mais concretos. Aqui estão representados os vários naipes, as espadas, que está ligado à mente, e o elemento aqui é o ar, as copas, que estão ligadas às nossas emoções, e o elemento é a água, os ouros, que estão ligados ao material, aos dinheiros, e aqui representa o elemento terra, e os paus, que simboliza a ação, a concretização, que está ligado ao elemento fogo. O tarot, o significado mesmo da palavra tarot, simboliza uma estrada ou caminho para o conhecimento superior, e é isto que é efetivamente o tarot, que nos leva a um conhecimento superior de nós mesmos e de tudo aquilo que nos rodeia. E é através deste processo de análise que nós podemos, através da observação, interpretar os símbolos de cada carta e perceber então a energia e o estado de espírito que a pessoa está a viver num determinado momento. E aqui também estão presentes os padrões, os desafios, as potencialidades também, bloqueios que todos temos, não é? Por isso o tarot permite um conhecimento mais profundo de nós mesmos, permite-nos perceber ou interpretar melhor os acontecimentos que nos rodeiam. Por isso, o tarot, ainda aqui há um bocadinho esta ideia das pessoas também, este medo face ao tarot, é de que o tarot é para adivinhar o futuro. Não é nada disso. O tarot pode nos orientar no futuro também, sim, e atenção, no nosso passado e no nosso presente. Mas o tarot representa, acima de tudo, aquilo que nós já temos dentro de nós, só que num plano, por vezes, mais inconsciente, que nós não conseguimos muitas vezes aceder a essa informação. E é através do tarot que nós conseguimos desmontar aqui várias camadas para podermos chegar a esse conhecimento. E é preciso também ter atenção que nós temos sempre o nosso livre-arbítrio. Claro que nem toda a gente facilita consultas ou orienta desta forma. Não há receitas, nem há milagres como o tarot, atenção. O tarot é uma orientação, porque a resposta está sempre dentro de nós, não que é algo que é exterior. Nós sim, quem estamos a orientar, ajudamos nesse processo, sem dúvida, mas o tarot apenas reflete aquilo que é visível numa consulta, por exemplo, é aquilo que já está dentro da pessoa. E claro, nós todos temos a nossa intuição e por isso é através dela que também vamos conseguir chegar a estas informações. Antes de vos explicar a simbologia de cada arcano, eu ia pedir a todos que estão aqui a ouvir-nos e a ver-nos para irem escolhendo um número de 0 a 21. Está bem? Podem começar aí a colocar os vossos números. Eu também posso colocar? Claro. Toda a gente deve... Então, toda a gente deve colocar o número que escolheu por escrito, certo? Sim, Vamos que lá, escrevam então. um número de 0 a 21. Eu já coloquei. Já estou a ver aqui alguns, 9, 17, 7. Muito bem. Então, Se calhar... aqui já 2 7. Há muitos números aqui. Muito bem. Então, posso passar então aqui à etapa seguinte, de que o tarot, estes arcanos que simbolizam mistério, não é? O significado arcano simboliza mistério, e não deixa de ter sempre algo misterioso, e isso é o que faz ser mágico, uma ferramenta fantástica. Queria-vos explicar que cada arcano representa as várias etapas de vida do homem na Terra, ou seja, todos passamos por todas estas etapas. Podemos nos encontrar em algum momento a viver uma determinada etapa, e aqui o objetivo do 0 a 21 é chegarmos
ao 21, que é da realização plena. E estas etapas estão sempre presentes na nossa vida e nós, mesmo chegando a esta realização plena, vamos começar outra vez do zero e por aí fora, não é? E assim como, por exemplo, na numerologia, como temos o nosso ano pessoal, também podemos perceber qual é o tema no tarot que estamos a trabalhar ou que nos está a ser pedido, entre aspas, como tema anual. E faz todo sentido agora, se calhar, passar-vos a explicar como é que são estas etapas que todos nós já passamos. Começando pelo zero, todos nós já nos encontramos numa fase de vida, e aqui passo a mostrar o sonhador. E este sonhador, o que é que nos diz? O sonhador representa aquela fase da nossa vida em que nós estamos assim num caminho pouco definido, sem objetivo, que não sabemos muito bem para onde ir, e todos nós já nos encontramos nessas fases de não saber mesmo o que é de fazer, e que nos obriga a fazer o quê? O mais importante, a dar aquele salto de fé, a acreditar, e de que nada mais eu preciso de levar comigo a não ser a minha fé. Ângela, desculpa, sim. Esse sonhador corresponde a que número? Zero. Zero. Okay. Acho que disse começando pelo zero. Ok. Pronto. E é aqui, é quase como se fosse aquela criança que nasce e vai começar aquele caminho, vem do zero, não é? E então simboliza sempre aquele salto de fé que nós precisamos dar em determinadas fases da nossa vida, que não sabemos muito bem para onde nos virarmos, e que, mesmo não sabendo o objetivo, para onde vou, a vida está-me a pedir que eu acredite, que eu dê esse tal salto de fé. Passando para o número 1, seguinte, que é um mago. Aqui estão a ver, e vem tudo que tem imagens muito apelativas e que são regidas por arcanjos diferentes. O mago é o princípio universal masculino, e todos nós já nos encontramos nesta fase de ter que iniciar algo, um novo trabalho, uma nova relação, um novo registro de vida que nos pede já, aqui nós já sabemos mais, já temos definido algum objetivo, é a criação, é o acreditar, é este impulso, este espírito de iniciativa, de que estamos prontos para fazer este caminho novo e acreditar neste caminho, e que, por norma, este arcano simboliza um caminho de sucesso, ok? Sim. Ângela, e então para quem escolheu o 1, o que é que tu... Nesta fase, o 1 simboliza que é necessário iniciar algo, ser impulsionador, criar alguma coisa nova, pode ser em termos de trabalho, pode ser uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de encarar a vida, até mesmo, olha, faça aquilo que estamos a viver, provavelmente. Boa. Aqui é sempre com uma energia nova mesmo, boa, de início. Depois, passando para a sacerdotisa, a carta número 2, que é o princípio universal feminino, e aqui também quero ressalvar que não está apenas só dirigido à parte da mulher, pode também estar aqui, apesar de ser uma figura feminina, podia sair a um homem, e a explicação seria idêntica. E o que é que nos diz aqui esta fase que poderíamos estar a viver? É uma fase de mais recolhimento, de ouvirmos a nossa intuição, de paciência, acima de tudo é uma fase, e quantos de nós já nos encontramos em que a vida nos está a pedir mesmo paciência, onde estamos mais resguardados, as nossas emoções não conseguimos, ou uma fase de não transmitirmos tanto aquilo que sentimos, estamos mais recolhidas. É uma fase de não fazer mudanças, é uma fase de estar mais quietinha e ouvir, acima de tudo, a sua intuição, e com paciência para dar o passo seguinte. E aqui
sim, para quem escolheu o número 2, é uma fase de alguma introspecção, de ouvir mais a sua intuição, diria mesmo isso. Depois, então, desta fase até mais misteriosa, que simboliza a sacerdotisa, passamos então para a imperatriz. E aqui sim, eu queria estar sempre nesta fase, que é da mulher próspera, abundante, da mulher que é mãe, que é esposa, de que é uma profissional de sucesso, de onde toca, dá fruto, é aquela mulher mesmo que, e todos nós já nos sentimos assim, com certeza, de que podemos e somos capazes de tudo. E apela-nos muito à comunicação, à criatividade. Também pode simbolizar em alguns lançamentos, já tive a oportunidade de dar esta notícia de haver uma gravidez, por exemplo, também simboliza isso. Quem escolheu o número 3 não quer dizer que esteja grávida, atenção, mas poderá ser. Mas, acima de tudo, simboliza aquela mulher mesmo próspera, aquela mulher que dá fruto, realizada. E como a seguir vem sempre o par, não é? O masculino, que vem aqui o imperador, e aqui simboliza aquelas fases de vida em que nós mulheres também precisamos de assumir um bocado este lugar de homem de família, de líder, de organização, de estrutura, de responsabilidade, de ter que tomar decisões neste âmbito. E aqui também eu esqueci-me e aproveito para dizer que todos estes arcanos estão sempre ligados também a uma parte da nossa, ligada à nossa saúde, por isso eles têm sempre uma mensagem ligada à saúde. E para quem escolheu o 4 também pode ter aqui alguma atenção na parte digestiva, que este arcano rege a parte do estômago, da digestão. E lá está, apela-nos a ter aqui uma atitude mais de liderança, de ter que assumir com responsabilidade e organização. A seguir, fazendo isto, não é, passamos para a unidade, e aqui é o número? O número 5. O que é que este arcano nos diz? Acima de tudo, apela-nos ao conhecimento, à nossa experiência, agir com conhecimento, com experiência, aquelas situações que nos põem à prova no sentido de nos distanciarmos um pouco, de estar num patamar mais elevado e conseguir olhar para a situação de uma forma mais imparcial. E que aqui simboliza sempre que nós temos todo o conhecimento e toda a experiência que necessitamos para lidar com essa situação, com maturidade, com ponderação, e todos nós já passamos por fases destas. Dando continuidade, vem o número 6, que é representado pelos amantes ou enamorados também, e aqui todos nós já vivemos esta fase e devemos continuar a viver de amor, de verdadeira amizade. Aqui os enamorados chamam-nos mesmo a atenção disto, de fazer as nossas escolhas com amor. Pode simbolizar uma fase de vida em que precisamos mesmo podemos estar com dúvidas e que precisamos de fazer escolhas. E muito importante aqui é sempre tomarmos as nossas decisões com amor no coração. São aquelas fases em que precisamos de colocar mesmo amor na situação, mesmo quando pensamos, colocar amor agora numa situação destas tão desafiadora, como é que... Pois, mas a mensagem é mesmo essa, é mesmo o amor verdadeiro. Depois, dando continuidade, eu já vi que havia aqui o número 7, temos então aqui o carro, e o carro simboliza aquelas fases de vida em que precisamos de assumir as rédeas da nossa vida, em que possuímos todos os elementos que necessitamos para assumir e sairmos de forma vitoriosa. Aqui apela-nos sempre a uma energia mesmo que depende apenas de nós, não da ajuda de ninguém.
é mesmo da pessoa arregaçar as mangas, de assumir as rédeas da situação, porque consegue e sai vitoriosa. Aqui também nos pode apelar àquelas viagens, novidades a chegarem, é sempre uma carta de ação, não é para estar parada, é mesmo a altura de agir. Que nos leva depois aqui à justiça, e todos nós também já passámos fases de vida que nos pede para defendermos as nossas convicções, de tomarmos decisões justas, honestas, e também pode nos remeter para aquelas situações onde temos situações mesmo na justiça e de que é feita a justiça, e é algo que é muito importante neste caso, sempre pensarmos que é pelo caminho da honestidade que nós também chegamos que nós evoluímos e crescemos, ok? Dando continuidade, temos aqui o número 9, que é o ermita. O que é que simboliza aqui o ermita? Há uma frase que me ficou desde que fiz o curso, de que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro encontra. E aqui este arcano, o que é que nos diz? Que é importante encontrarmos as respostas dentro de nós. Também simbolizam aquelas fases em que nos precisamos de recolher para obter as respostas que necessitamos, e pode ser através da meditação, pode simplesmente uma fase de maior introspeção, e revela muitas vezes aquelas pessoas também que não falam muito, mas quando falam, falam acertado. E então aqui o ermita, quem escolheu o número 9, poderá estar numa fase de maior introspeção, de ser importante meditar, de encontrar respostas dentro de si, e isso, todos nós com certeza agora nesta fase precisamos um bocadinho disto, até para podermos crescer e perceber aqui o que é que esta virose nos anda aqui a pedir. Continuando, temos aqui a roda. A roda simboliza o fluir da vida, não é? Nem tudo está sempre mal, nem tudo está sempre bem, não é? Há este fluir normal da vida, que pode simbolizar também mudanças repentinas, pode também simbolizar alguns momentos de alguma instabilidade. E o que é que nos pede, até para quem tenha escolhido o número 10, é viver o aqui e o agora, é apelar-nos a viver o momento presente. Essa é a mensagem mais importante deste arcano, é mesmo o aqui e o agora. Dando continuidade, depois passamos aqui para a carta 11, que é a força, e o que é que vemos aqui? Uma mulher. O que é que simboliza? Simboliza uma fase de vida em que nós precisamos ter coragem, força para avançar e que tudo conseguimos. E também pede-nos uma certa compaixão também, e simboliza também aquele magnetismo sexual que nós mulheres, felizmente, nos está a apelar para evidenciarmos mais essa parte, mas acima de tudo, para quem escolheu, por exemplo, o número 11, é uma fase de ter força, de coragem, de acreditar, porque tudo vai conseguir. Depois, claro, como nós estamos sempre nesta modo de cima, vem aqui o despertar, e o que é que esta mensagem é mais desafiadora nos está a dizer. Aquela célebre frase de vermos o copo ou meio cheio ou meio vazio, não é? E então apela-nos sempre a vermos as coisas numa outra perspectiva. São aquelas fases de vida que estamos demasiado fixadas numa determinada situação, que não conseguimos sair dela, e como nós vimos, o despertar simboliza estar aqui voltado quase de cabeça para baixo. Quando nós estamos numa fase dessas, nós não conseguimos ver tudo aquilo que está à nossa volta, e estamos tão
centrados em determinados pensamentos ou padrões que não estamos a conseguir ver com toda a visão de como se estivéssemos de pé. E sem dúvida que apela-nos a ver as coisas de uma outra perspectiva. Se estamos a passar por um desafio, seja ele a que nível for, que outra perspectiva é que eu posso ver aqui? Qual é a oportunidade que eu posso ver aqui? É esta a mensagem principal. Também pode simbolizar, em termos físicos, falta de energia, fases de que estamos mais cansados, de falta mesmo daquela alegria e força, ok? Mas quando começamos a ver as coisas nos desafios, a começar a ver as oportunidades, com certeza que conseguimos sair daqui de outra forma. E depois, claro, é preciso libertar. Ângela, desculpa, Sim. só uma questão. Engraçado que Sim. estás a dizer isso. E eu há bocado estava a dizer que todas as conferências parece que estão ligadas umas às outras. E tu falaste nesta questão da perspectiva, que ontem a Joelma falou, lembras-te? Dela dizer que nós vemos muito a nossa perspectiva. Aquela perspectiva. Quando há uma outra perspectiva. E é engraçado que essa carta 12 que tu falaste parece mesmo esta situação, certo? E aliás, eu te aproveito mesmo para dizer que, e ainda bem que interrompeste, que é uma boa forma de percebermos o que é que está a acontecer, não é? O que é que esta pandemia, esta fase que estamos a viver, de que outra forma é que nós podemos ver isto, ver as oportunidades que nos estão a ser dadas e com certeza que vamos ver, aliás, eu tenho a certeza mesmo de que vamos conseguir ver mais coisas positivas. Claro que se formos a analisar, depois depende para onde é que vai a nossa atenção, não é? E para onde vai a nossa atenção vai a energia também. De percebermos que estamos a ter mais tempo para nós, para a nossa família, para aquilo que nos dá prazer. Olha, para ter surgido esta conferência neste registro e que com certeza que nos está aqui a ajudar imenso a ver as coisas numa outra perspectiva, a vermos a perspectiva do outro, não é? Como ontem a Gelma falou e muito bem, nós muitas vezes, falo por mim, que tive que deitar aqui algum pãozinho ao caldo, porque nós muitas vezes centramos-nos mais apenas no que sentimos, no que nos fizeram, no que eu não gosto, no que eu não consigo ver para além de, e se calhar vermos a perspectiva do outro faz logo toda a diferença. Conseguimos aqui perceber muita coisa que, na verdade, aquilo que parece uma coisa tão grande que temos dentro de nós não faz mesmo sentido nenhum. E esta carta aqui, este arcano, é muito importante nesse sentido, de vez em quando conseguirmos tentar parar e observar que outro lado é que eu posso ver nesta situação. Espero ter passado esta mensagem aqui. Pronto, então, continuando, havendo esta mudança aqui, com certeza que nós vamos fazer aqui a libertação, que é o 13, número 13, e que é que nos apela este arcano? A libertar, a fechar ciclos, a libertar padrões, a sairmos, lá está, daquela ideia que estamos presos, de que somos vítimas, de que porque é que isto não aconteceu a mim e não ver o outro lado, a oportunidade que posso estar a ter. E então este arcano refere-se muito àquelas mortes ou fins que é necessário fazermos na nossa vida, e todos nós já passamos por isto, desde ou terminar uma relação, deixar um determinado trabalho, ou porque influência de outro, não é? Ou porque o nosso trabalho chegou ao fim, ou até porque nós próprios percebemos que tinha que chegar ao fim, e fazemos aqui estes fins de ciclos que muitas são muito libertadores e que fazem parte. Por vezes é difícil fazer isto, sem dúvida, podemos estar aqui muito tempo numa fase destas, mas é importante perceber que há ciclos a fechar, pede-nos aqui um novo rumo, uma mudança de hábitos também, pode simbolizar também as verdadeiras mortes físicas também. E lá está, mas muitas vezes o fechar ciclos e pôr fim a situações não quer dizer que foi
o terminar completo de uma relação. Estou a dar aqui até a imaginar, por exemplo, numa relação de um casal, que muitas vezes o ter que colocar um fim não quer dizer que seja um fim definitivo da relação. Provavelmente esse fim vai levar a que haja aqui uma renovação. E aproveito para vos mostrar o arcano seguinte, que é o equilíbrio. Muitas vezes estes fins é que levam a vivermos um período de equilíbrio, que é o 14, que é uma fase da nossa vida mais onde tudo está como deveria estar, não é? Em equilíbrio, e é uma fase boa, todos nós passamos por isto, provavelmente no fim, depois de fazermos determinados fechos, de mudanças de hábitos, sentimos aqui esta fase de equilíbrio. E como ele não perdura sempre, também lá vem de vez em quando aqui o nosso ego. Esta também é assim de algum desafio. Que é o e número? O ego 15, este 15 também sempre muito associado à numerologia. O que é que nos está a dizer? Quantas vezes nós estamos aqui presos a crenças limitadoras que não nos permite ver mais além? Simboliza também as nossas desilusões, conflitos que possamos ter também, seja a nível de trabalho, familiar, a nível relacional. Simbolizam também, pronto, as traições, também estão aqui presentes neste arcano, mas acima de tudo, este arcano, e pela experiência que tenho ao longo deste tempo, e que é a minha carta de vida, e eu sei que faz todo sentido, é de vivermos muito presos a determinadas crenças, a não conseguir muitas vezes libertar-nos de determinados padrões, de sermos muito rígidos, e eu aqui identifico um bocadinho, e sem dúvida que foi nestas áreas que comecei a perceber o quanto isso é importante. E mais do que propriamente as desilusões que todos nós vivemos por parte dos outros, são aquelas que nós vivemos dentro de nós, muitas vezes aquela autossabotagem de nos deitarmos para baixo e de que não consigo, não sou capaz, e vivo nesta crença. Se calhar às vezes há pessoas que vivem uma vida inteira, infelizmente, e por isso aqui esta carne apela-nos mesmo a libertar, a desapegar, muito, o desapegar. Quando nós não fazemos isto, como devemos fazer, lá vem aqui o número 16, que é a experiência de vida. E então o que é que nos diz a experiência de vida? Quando não ouves a bem, vais ouvir a mal, não é? E então, antes mesmo disto acontecer, não é? Porque muitas vezes, antes deste arcano estar presente na nossa vida, ou até numa determinada consulta, por exemplo, com certeza que a pessoa antes já teve sinais de algo que deveria estar a dar atenção, e com certeza que não o fez, e então vem de uma forma mais dura, mais pesada, digamos, e aqui é também a queda do ego, ou simbolizam aquelas fases de vida em que sentimos mesmo que tudo desmoronou, é como se uma casa que ruiu, e simbolizam aquelas fases em que nos sentimos muito deprimidos, em que sofremos provavelmente até alguma perda, aquelas fases que precisamos de nos reestruturar, acima de tudo, e com o novo eu, ok? É sinal de que quando este arcano está presente na nossa vida, não é preciso haver aqui uma reestruturação, é preciso olharmos aqui o que é que eu preciso qual é a mensagem que está aqui, é mesmo de provavelmente abandonar aquelas crenças limitadoras, o desapegar, para conseguir construir de novo. Este arcano também pode simbolizar aquelas fases em que tudo vos acontece. Para quem escolheu o 16, deve estar numa fase dessas, de ou avaria o carro, ou é uma multa, ou os eletrodomésticos de casa que estão todos quase a variar, ou quedas, ou caí, bati com a cabeça não sei onde, e que estão uma série de coisas a acontecer neste sentido. E aqui a mensagem é mesmo chegar para parar, para perceber o que é que todos estes sinais me estão a querer dizer. Provavelmente é para abrandar,
é para me reestruturar, para me centrar no fundo, para me alinhar comigo, ok? Depois de fazer este trabalho, vem aqui este arcano que é maravilhoso, não é? A estrela, que é o número 17, da concretização, da materialização, da proteção divina, onde tudo brilha aqui, existe aqui mesmo, são aquelas fases de vida em que conseguimos mesmo alcançar aquilo que desejamos e que estamos a trabalhar nesse sentido, uma fase boa da relação, uma fase boa de trabalho, de vida, onde nos sentirmos realizados de alguma forma, sentimos-nos protegidos. Esta arcana apela-nos muito à nossa fé também e de sentirmos que estamos a ser abençoados e protegidos. Olha, foi o número que eu escolhi, Ângela. Boa, pronto, e isso confirma se estás nesta fase mesmo de materialização, de concretização, de fazer aqui e de fazer com que as outras pessoas estejam também nesse sentido. E com certeza que estás a ser abençoada, tenho a certeza. Obrigada. Passámos então pelo arcano seguinte, porque logo de seguida a nossa mente também trabalha muito nesse sentido de a Lua, número 18. E o que é que nos mostra aqui a Lua? Os nossos medos inconscientes, aquilo que muitas vezes temos guardado do passado e que há fases de vida em que vem trazer isto ao de cima, daquilo que está mais escondido, apela-nos também para não nos limitarmos apenas àquilo que estamos a ver, ou seja, nem tudo aquilo que parece não é? E então é ver para além disto, porque a imagem que estamos a ver se calhar não é aquela que é mesmo a real, e então apela-nos aqui a libertar de medos inconscientes, de situações que até podemos não ter bem resolvidas, apela-nos também à nossa intuição. Pode ser uma fase da nossa vida em que também podemos ocultar algo, sim, ou poderia simbolizar alguém que nos está a ocultar algo, aquelas situações que estão escondidas. Poderia, por exemplo, imagina numa fase que a pessoa, se este trabalho vai correr bem, por exemplo, aparecendo um arcano deste, simboliza que se calhar alguma coisa ainda precisa de vir ao de cima, que há aqui coisas que ainda estão muito ocultas, que se calhar ainda não é o momento ideal, por exemplo, para avançar, e todos nós passamos por estas fases. Depois de ultrapassarmos isto e termos atenção àquilo que é o objetivo de perceber qual é a mensagem, aí sim, depois com certeza conseguimos ver o sol. E aqui o sol é realização, é celebração, é de felicidade, é de júbilo, no fundo. Aqui manifesta em qualquer área da nossa vida que tudo está bem, que tudo está a fluir e que é uma fase mesmo de aproveitar. Muitas vezes isto aparece numa pessoa que até acha que não estou a ver nada disso, porque se calhar não está a ver nesta perspectiva, não é? De que realmente tem tudo, de que olhar que é mesmo um sol de bênção. E passando para o arcano seguinte, quando nós, aqui é um bocadinho este arcano 20 da renovação, leva-nos a mensagem é de quando nós estivermos a fazer o bem, não é? De fundo, de certa forma vai haver este retorno, ou seja, é a fase de colher aquilo que semeamos. E quando nós fizemos este trabalho, né, desde a etapa zero até aqui, e se o fizermos bem, o retorno será positivo. Se de alguma forma não estivermos bem alinhados, claro que teremos o retorno nesse sentido também. E aqui implica aquelas fases de avaliação, de ponderação, de avaliar o que é que está a acontecer na nossa vida, porquê, o que é que eu fiz, o que é que eu posso agora aprender com isto. E então este arcano apela-nos mesmo a esta fase de ponderação da nossa vida e de perceber que há sempre um retorno, ok? E para terminar em beleza, não é? Quando nós fazemos esta análise toda de forma positiva, chegamos então ao 21, que é o mundo, é a realização plena, é aqui que nós temos
todas as possibilidades, as oportunidades, a realização máxima, são aquelas fases de vida em que nos sentimos bem connosco, com todos e conseguimos ver o mundo com estes olhos de que realmente está tudo bem, não poderia estar melhor, ok? Pronto, e termino agora aqui esta parte dos arcanos. Espero ter sido esclarecedora neste sentido. Também se houver alguma dúvida, vocês vão colocando. Agora vou-vos passar a explicar que, por exemplo, nós falámos aqui das várias etapas de vida, né? Todos nós passamos por estas etapas e vamos continuar a passar. Numa consulta, por exemplo, o que é que nós depois vamos fazer? Uma análise do mapa de vida. E esta análise do mapa de vida contém 12 casas e que pode também ser, que é também utilizada, por exemplo, como mapa astral. E estas 12 casas representam as várias áreas da nossa vida. Por isso aqui não há nada assim de esotérico, no fundo. Nestas 12 casas nós percebemos cada arcano presente em cada casa nos está a dar uma mensagem e também há aqui uma evolução, assim como há do 0 ao 21, que chegamos à realização plena, de cada casa, da 1 até à 12, a forma como nos sentimos, como é que estamos em cada casa, vai influenciar a casa seguinte e assim sucessivamente até chegar à 12. Então, vamos passar a explicar então a simbologia de cada casa. A casa 1 é uma casa da ação, é a casa da nossa identidade, a forma como nós assumimos... Ângela, desculpa. Já agora, posso lançar um pequeno desafio para estas pessoas todas que estão a ouvir? E se dissesse às pessoas, antes de explicares a casa, que colocassem num comentário que escolhessem o número de 1 a 12? Ah, sim, pode ser. Não pode era? Ser. E elas assim vão perceber onde é que esta energia que se calhar que escolheram de 0 a 21 se está a materializar agora. Ótimo, sim. Não era? Sim. Olha, vou já escolher uma. Posso? Vou já. Sim. De 1 a 12, 1 a 12, certo? sim. Agora Escolher podem o número de 1 a escolher 12. o número de 1 a 12. Ok. 3, já temos aqui o 3. É a forma, aqui para a Carla, já posso adiantar, que é a forma como estás a viver o teu dia-a-dia. Com um 7 simboliza aqui muita ação. Não, a Carla escolheu o 9. Eu acho que a Carla o 9. Ok, peço desculpa, Carla. Então precisas de fazer aqui... de pensar um bocadinho mais na forma como é que estás a viver o teu dia-a-dia, fazer aí algum momento de introspeção, na forma como estás a viver, como é que comunicas, quais são os assuntos que ocupam a maior parte do teu dia-a-dia. E já estão aqui imensos números. Nossa! Estás a ver? Pois, agora, mas agora vou-vos explicar e assim vocês também já vão perceber que a área da vossa vida, este número que vocês escolheram, está mais dirigido. Então, lá está, começando pelo 1, simboliza sempre a nossa identidade, a forma como nós assumimos a nossa identidade, a forma como ela se expressa. Aqui também está presente a nossa vitalidade, o nosso eu, a nossa disposição física, a nossa personalidade, como é que ela se manifesta. Na casa, e depois disto, de percebermos como é que nos sentimos, como é que está a nossa identidade, nós vamos colocar os nossos valores em prática. E aqui apela muito à forma como nós gerimos os nossos recursos pessoais e financeiros. Está mais dirigida à forma como nós gerimos os nossos dinheiros. Está mais voltado para a casa 2. Na casa 3 é a forma como nós pensamos. Aqui é mais presente os assuntos que ocupam a maior parte do nosso dia-a-dia, simboliza mesmo o nosso dia-a-dia, a nossa comunicação, como é que estamos a comunicar e representa também a casa dos irmãos, ou vizinhos, das pequenas viagens. E depois disto, vamos para a casa 4, que aqui é a forma como nós lidamos com as nossas emoções, como vivemos e sentimos o nosso lar. Isto tem muito que se lhe diga. Como é que nós estamos a viver a nossa família. Está presente aqui também muito da nossa origem, o padrão familiar, que simboliza a casa da mãe.
é muito importante aqui esta parte de como é que vivemos a família, o lar, a casa. Depois de fazermos isto, vem a casa 5, que é da construção do nosso amor próprio, dos nossos prazeres, do nosso enamoramento, do nosso propósito de vida, da nossa autoestima, da forma como nós colocamos os nossos talentos criativos em prática. Também simboliza a casa dos nossos filhos. E que nos leva à casa 6, que é a casa da saúde também, das nossas rotinas, do nosso aperfeiçoamento, do nosso ambiente profissional. E embora nós podemos sempre ver depois lançamentos mais específicos relativamente à saúde, mas é na casa 6 que está mais presente a simbologia da saúde. Depois temos a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, a casa do parceiro. Se porventura não tem um parceiro, pode ser das parcerias profissionais, por exemplo. E aquilo simboliza aquilo que nós atraímos para nós e os nossos desafios ou choques a nível relacional. E conseguimos perceber aqui como é que está a nossa relação com o parceiro. Que nos leva depois à casa 8, e esta, sem dúvida, é aquela casa mais difícil de interpretação, que é a casa da grande transformação, das transformações mais profundas, mais internas, da morte, renascimento, daquilo que nós precisamos de nos desapegar. Simboliza também a nossa intimidade, como é que está a nossa intimidade, a nossa sexualidade. E depois daquilo que nós nos desapegamos, conduz-nos à casa 9, que é a casa da grande mente, do conhecimento, do desenvolvimento pessoal, dos estudos superiores, das grandes viagens internas e mesmo de viagens físicas, e que nos apela a olhar para a vida como um todo. Depois, que nos leva à casa 10, que é a casa 10, é a casa da realização profissional, do reconhecimento. Todos nós precisamos de sentir este reconhecimento. É a casa da nossa expansão, dos nossos objetivos, daquilo que colocamos cá para fora. E aqui também simboliza a casa do Pai, do nosso Pai. Que nos leva depois à casa 11, que é a casa das nossas esperanças, da consciência social, do coletivo, de que percebemos que juntos crescemos mais e melhor. É a casa dos nossos amigos, da nossa vida social, do nosso contacto com o mundo exterior. E por fim, a casa 12, quando fazemos este trabalho todo direitinho, é a casa da espiritualidade. E como é que nós vivemos essa espiritualidade? A forma como escolhemos viver todos os dias, a forma como eu me dou aos outros, se eu estou a ser boa pessoa, ou estou a ser melhor pessoa, é a casa também da criatividade. E aqui aproveito para talvez também explicar um pouco que o estar mais associado à espiritualidade, o sermos espirituais, não quer dizer que tenhamos que estar ligados a alguma área deste tipo ou qualquer outro. Nós todos somos seres físicos, mentais, emocionais e espirituais. E quando nós trabalhamos a nossa espiritualidade, é estarmos alinhados com a nossa essência. E é aquilo que nos dá prazer fazer, desde meditar, desde ouvir uma música e sentir que estamos a vibrar com aquilo, que nos sentimos conectados com o divino. Isso sim é trabalhar a nossa espiritualidade. É mesmo sentir que estou alinhada comigo, faço aquilo que me dá prazer. Mesmo quem não sabe nada disto, pode efetivamente trabalhar a sua espiritualidade. Por isso não é mais espiritual ou menos a pessoa que está ligada a determinadas áreas, não. Tem a ver com a forma como escolhe viver, acima de tudo. E pronto, e com isto termino aqui a interpretação das 12 casas. Em contexto de consulta ou sessão, o que é que nós fazemos? Em cada uma destas casas terá um arcano, onde nós fazemos esta ligação e transmitimos aqui qual a mensagem que naquele momento a pessoa está a precisar.
E aproveito para dizer que o que acontece muito é as pessoas perguntarem assim, e porquê que agora estou a ouvir isto? Tipo, se calhar foi uma coincidência. Não há coincidências, nada acontece por acaso. Isto chamamos o tal fenómeno da sincronicidade, em que naquele momento aquilo que está presente é aquilo que a pessoa precisa trabalhar. E o que é que acontece muitas vezes? As pessoas vêm a uma consulta com uma determinada problemática, por exemplo, a nível profissional, estou muito preocupada com o meu trabalho, não sei muito bem se isto vai continuar, estou aqui com alguns desafios, e quando fazemos este mapa de vida, percebemos que a grande questão não é profissional, é, por exemplo, a nível relacional, e a pessoa nem está a dar atenção, que é na sua relação que deve trabalhar mais, ou que deve dar mais atenção. E aqui nós podemos realmente chegar a conclusões muito reveladoras, e que a pessoa muitas vezes percebe e cai ali a ficha e entende perfeitamente, depois de desmontarmos aqui algumas camadas, de que na verdade se calhar não é mesmo o trabalho que está a merecer toda a atenção da pessoa. Até pode ser a forma como está a viver o seu lar, por exemplo. Depois aqui, esta ligação que nós fazemos é que é a tal magia do tarot, e que nos quase conta aqui uma história, e às vezes nem é preciso analisar casa a casa, nós percebemos logo ali a mensagem, que pode ser, às vezes pode ser muito direta, outras vezes se calhar mais difícil também, mas é muito neste fenómeno da sincronicidade, é aquilo, naquele momento, aquilo que a pessoa está a viver, aquilo que precisa daquela mensagem. E sem dúvida que as consultas todas que tive a possibilidade de dar foram sempre muito reveladoras, não só para mim como para as pessoas em questão, e é sem dúvida muito gratificante perceber que às vezes nós temos aqui, e confesso, há sempre aquele receio de é a vida das pessoas, é uma responsabilidade muito grande estar a fazer isto, e o faço com muita seriedade mesmo, porque muitas vezes as pessoas levam, sim, e é bom que também levem isto a sério, sim, e ainda há aquelas que muitas vezes não sintam isso, e dá para perceber que às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o que realmente ali está, ou melhor, sabem, no fundo, mas ainda não estão preparadas, provavelmente, para tomar determinadas decisões. E estou-me a lembrar aqui de um exemplo nesse sentido, em que realmente aparecia ali a necessidade da pessoa colocar fim a uma determinada situação que ela própria sabia, por exemplo, mas não estava preparada. E perceber que era aquilo que era mesmo indicado, a pessoa desmoronou ali. E acredito que não tenha sido claro no imediato, nem tem que ser. As pessoas não têm que tomar a decisão, seja do que for, naquele momento. E mais tarde recebi esse feedback de que teve que haver esse fim, que não queria dizer um fim definitivo. E hoje, efetivamente, está muito feliz pelo facto de ter feito aquilo que tinha mesmo que fazer, que era o necessário. Ou seja, aqui nós conseguimos perceber mesmo muito aquilo que estamos a viver, os nossos desafios, os nossos bloqueios, e muitas vezes não estamos a ter noção de que determinada a área que eu vou procurar saber não é muitas vezes aquela que está a raiz da questão, e por isso é que aqui o tarot é uma ferramenta mesmo transformadora, porque consegue-nos fazer ou dar a possibilidade de interpretar isto com a pessoa, e a pessoa ter mesmo esta noção e dizer isto é mesmo verdade. E aqui também aproveito para falar um pouco no contexto de formação, que é algo que eu também gosto muito. Mas antes de falar da formação, queria só dizer que no contexto de sessão individual, a mensagem que nós damos e que interpretamos para a outra pessoa, eu queria referir que eu aprendo sempre algo, e quantas vezes estou
a fazer esta interpretação à pessoa e pensar, isto também é para mim. E sou muito grata mesmo de que em muitas consultas eu também sinto que tive que fazer o meu trabalho e não foi à toa que determinada pessoa apareceu naquele momento e posso dizer que o ano passado, até por esta altura, todas as pessoas que eu atendi foram todas com uma energia muito idêntica, que era a que eu estava a viver também, que era mesmo do acreditar. E eu estava numa fase não propriamente fácil também e que serviu muito para eu evoluir nesse sentido, porque as mensagens eram sempre também neste sentido, assim, isto é para mim, isto é para mim. E é isso que eu fico mesmo muito grata, porque sem dúvida é que é um trabalho que não é só de uma pessoa, é neste conjunto desta reciprocidade que existe neste contexto, que tanto eu como a outra pessoa fazemos aqui uma aprendizagem. No contexto da formação, e também é algo que não há palavras para descrever, porque acima de tudo, o que é que acontece na formação? Nós temos a possibilidade, sim, de estudar a simbologia de cada carta, perceber também aprender o mapa de vida, a fazer esta interpretação, a fazer esta ligação toda, que inicialmente não parece muito fácil, mas depois facilmente nós intuímos muito bem isto. Mas o mais revelador da formação é de que as pessoas aprendem o tarot a viver o seu processo, através da sua vivência, ou seja, como todos nós vivemos as várias etapas dos arcanos, como falei aqui, em determinada altura a pessoa começa a fazer a formação e estará numa determinada fase da sua vida e pode estar a ser mais desafiada a nível profissional, a nível relacional. E o que é que vai acontecer? Ao aprender o tarot, a simbologia, fazer esta interpretação e ligação, está a trabalhar no seu processo. E é, sem dúvida, maravilhoso ver como as pessoas percebem e têm noção de que como é que isto me está aqui a fazer descobrir tanta coisa, a desmontar tantas camadas. Eu estou-me a lembrar agora aqui das últimas formações que dei em Pombal, que foi um grupo fantástico e que foi muito revelador neste sentido. Todas as formandas sentiram muito isto. E numa outra também, em que tivemos uma sessão que foi assim de desmontar tanta camada e de cair assim a ficha ao ponto de me emocionar, tanto eu como a pessoa em questão, e de nos arrepiarmos ao ponto da pessoa perceber como é que vivia estes anos todos sem perceber que era isto, só precisava de fazer isto, ou seja, é o desmontar de tanta coisa que chegamos aqui a uma conclusão de que o porquê de tanta coisa que me acontece, o porquê que eu atraio determinadas pessoas na minha vida e conseguir-me desmontar através dos lançamentos, através deste estudo, não é? E a pessoa chegar a esta conclusão e aquilo ser tão revelador de não haver palavras para explicar. E por isso é que eu acho que a formação neste sentido não só vos permite aprender o tarot e poder usá-lo como uma ferramenta também para depois trabalharem nesse sentido, como o trabalhar do vosso processo e aqui descobrir tanto sobre nós, sobre vocês, e chegar, lá está, como iniciei, é um caminho, aqui uma estrada, é um caminho que nós fazemos para o conhecimento superior e sem dúvida que a formação nos permite mesmo isto, aqui um conhecimento muito maior de nós mesmos, dos nossos desafios, de padrões que trazemos, mesmo em termos familiares, relacionais, e aquilo que conseguimos, o conhecimento que conseguimos aceder é sem dúvida fantástico e que eu sei, e isso falo por mim e pelas pessoas que fizeram formação, que lhes permitiu aceder sem dúvida a uma outra consciência, e eu acho que isso é que é aqui o mais importante,
no meio disto tudo. É o que o tarot nos permite chegar mesmo a este conhecimento mais profundo de nós mesmos. Oh, Ângela, devo-te dizer que tu foste a pessoa que mais tempo teve. Eu já imaginava, porque eu sei que eu é gosto muito. espetacular. Por isso é que as consultas nunca são de menos de 2 horas e 3 horas. Porque, não é? Por isso é O que eu tempo posso viver a voa. noção disto, não é? Mesmo. Olha, eu vou responder já aqui algumas questões, porque sei. As pessoas estão a perguntar se dás formação online, se dás consultas online. É assim, a Ângela dá consultas e formação na alquimia e noutros espaços, mas neste momento ela está a fazer tudo online. Quer consultas, quer formação. Tu tens uma formação marcada para junho. Sim. Se puder ser presencial, muito bem, que só vais fazê-la online, certo? Sim. E há aqui outro desafio, que é se tu podias depois colocar na página só um resuminho dos arcanos. dos arcanos de 0 a 21, só assim palavras-chave, e das casas de 1 a 12, porque assim as pessoas vão escrever e anotar. Pode ser, Ângela? Bem. Sim, sim. Vou fazer isso, vou tentar fazer o mais brevemente possível, porque como sou professora, vocês devem imaginar que estou aqui naquela fase de ser bombardeada com e-mails. Mas vou fazer isso o mais cedo possível para vos poder, para vocês também ocuparem um bocadinho do vosso tempo nesta descoberta, e tenho a certeza que vai ser muito boa. Ângela, tu depois vais ter a possibilidade de ver os comentários e depois podes responder pessoalmente a alguns deles. Estou a ver aqui qual a diferença do tarot dos anjos. Aqui, não, em termos de tarot, não há diferenças propriamente da simbologia das cartas, ou seja, é mais a imagem que distingue os vários tarots. Aqui é o sentir o tarot que a pessoa se identifica. Eu identifico mais com o dos anjos. No entanto, a mensagem, os tarots de 0 a 21, é sempre... a mensagem é a mesma, a interpretação que se faz é a mesma. A diferença está naquilo que a pessoa sente, que é o tarot que lhe chama a atenção, que se sente mais empatia, digamos. Muito bom. Ângela, olha, os feedbacks foram extremamente positivos, porque as pessoas, todas elas fez sentido, vais ter a possibilidade de ver isso. Agradeço, foi muito bom ouvir-te, aliás, é sempre muito bom ouvir-te. E, realmente, olha, eu só agora que estou a ver as horas. Não é? Isto voa. Olha, foi muito bom, obrigada. Esperamos então pelo teu resumo, pela formação. Sim. Quem quiser consultas, que entre em contacto contigo, e é um até breve, certo? Sim, obrigada eu por esta oportunidade, e fico muito feliz. Olha, foi mesmo um desafio falar sobre isto, porque nunca o tinha feito assim, nem nunca assumi muito, por exemplo, na minha página, de que faço consultas de tarot, por exemplo. Estou muito grata relativamente a ter esta oportunidade, porque foi uma forma também de ultrapassar aqui uma certa barreira, e sinto-me orgulhosa de mim mesma neste sentido. E nós também. Okay. E a Alquimia agradece. Olha, um grande beijo, muito obrigada e até breve. Obrigada eu. Beijinhos. Obrigada. Tchau. Tchau.